Você já conseguiu entender que nada machuca mais a gente do que relacionamentos? Nós somos feitos de relacionamentos. Nós somos feitos, nós reagimos a tudo que está ao nosso redor, que está relacionado a gente. Como eu sempre falo que a energia não muda, a energia não mente, a gente sabe exatamente o ambiente que a gente está, tudo que está acontecendo por conta da energia. A gente já entendeu isso. Mas eu fiquei refletindo hoje, sabe, sobre relacionamentos. Eu não tô falando relacionamento amoroso só não, tá? Tô falando relacionamentos. Todo tipo de relacionamento, todo tipo de amizade, todo tipo de relação que a gente tem, ou no trabalho, ou com pessoas, ou com amigo, ou com parentes, ou com um parceiro, parceira. Não adianta, não tem como. Nós somos impulsionados a ser melhor ou não de acordo com o que a gente recebe. Estava conversando com uma prima minha sobre um pet que ela tem e que ele era muito agressivo e que ele mudou muito. E ela falou assim: eu dou muito amor a ele. Aí eu lembrei da passagem da Bíblia que fala que o amor constrange. E se ele era agressivo, eu nem comentei nada disso com ela, mas eu fiquei refletindo. Se ele era agressivo, é porque ele recebeu agressão. Não sei se antes de ser adotado, eu não sei como ele veio parar, né, para ela, né, como ele chegou até ela. Mas esse cachorrinho, com certeza, ele não recebeu amor, ele não recebeu bondade, não recebeu atenção, ele não foi cultivado aquilo nele. Então ele só dava o que ele recebia. E com certeza, se ele era agressivo, ele recebia agressão. É um fato. E com a gente não é diferente. E hoje esse cachorrinho, ele é carinhoso, ele é atencioso, ele dorme com ela no ar-condicionado, sabe? Ele tem aquela luz que é aquela luzinha que bota assim para não deixar o ambiente totalmente escuro, porque ele não gosta de escuro, então eles lá cuidam dele a esse ponto de não deixar aquele cachorro no escuro. Então ele se sente amado, valorizado. Isso é muito legal. Isso é como um laboratório que a gente vê que para o ser humano é assim também. Se um pet é tratado com amor e muda a ponto de das pessoas do pet shopping que ele vai tomar banho falarem que hoje ele é um outro pet, que ele é muito carinhoso, que ele recebe até beijos, e antes ele dava mordidas, ele não conseguia identificar, e hoje ele ainda lambe lá quando desculpa a minha garganta. E hoje ele ainda lambe lá a moça que dá banho nele. Ou seja, ele está recebendo carinho pelos lugares que ele está passando. A vida dele teve uma ruptura e mudou. Isso é muito legal, né? E não é diferente com a gente. E eu tenho visto isso, vivido isso também, sabe? Cada ação nossa é de acordo com uma reação que a gente tem de alguém. Mesmo que a gente esteja num nível com uma inteligência emocional lá no teto, já trabalhado, com equilíbrio, com paciência, mesmo que a gente seja essa pessoa, tem momentos que a gente só vai dar o que a pessoa dá pra gente, mesmo a gente sendo amor. Se a pessoa só fala palavras agressivas, só fala palavras que desmotivam, se só humilha, só subjuga, a gente só vai dar isso de volta. Ou então o silêncio, ou então o desprezo. Porque quando a gente está num grau muito elevado de autocontrole, de domínio próprio, de saber quem a gente não deixa mais aquilo entrar no coração e a gente também não briga mais, porque se esgota aquilo, né? A gente entende que gera muita energia que a gente não precisa doar para pessoas assim, né? Então o que a gente faz? A gente não vai fazer igual o doguinho, que a gente vai agredir, vai retribuir com agressão, porque a gente não é um bicho. Nós somos seres humanos, inteligentes e estamos no processo de evolução. E a gente faz o quê? A gente ignora. E eu tenho percebido que quando a gente ignora, parece que ainda é pior. Porque a pessoa começa a entrar em colapso, começa a não entender, começa a querer debater, igual Cirilo na lata, que fica angustiada, agoniada, que quer a todo custo provar. Aí entra os casos de narcisistas, de pessoas que tem problemas psíquicos mesmo, eu não sei nem como enquadrar nessa patologia a pessoa que é psicopata,
Tem pessoas também que são psicopatas, tem psicopatia, que não sabem, não entendem, porque o psicopata, ele não tem emoção, ele só tem objetivos, ele quer aquela coisa, ele vai ter a todo custo. O narcisista não, ele já sofre demais, já chora demais, já sente emoção demais, já se vitimiza demais, porque é ele, é ele, é ele. Então a gente tem que entender também cada departamento, né? Mas a gente precisa entender o básico para que a gente não venha se corromper com isso. Corromper no sentido de não ser igual, porque a gente não vai ser. Cada um já tem isso, essa predisposição. Eu falo no sentido da gente não se contaminar, de não se entristecer, da gente ficar bem, da gente viver em paz, da gente romper com isso. Porque existem pessoas que entram na nossa vida para destruir a nossa vida. Entram na nossa vida para acabar com a nossa juventude. Eu acho que eu envelheci muito nos últimos anos por problemas que eu passei com pessoas. E hoje eu fico assim, caramba, tem pessoas que tiram até a nossa saúde, a nossa juventude. Elas são realmente vampiros, que tentam sugar a nossa energia, que tentam tirar tudo, tirar o financeiro, tirar a saúde, tirar o sorriso, tirar o brilho que a gente tem nos olhos. E existem essas pessoas, sabe? Isso é real, isso é muito real. E que hoje a gente venha ter esse discernimento, que a gente venha ter esse cuidado, sabe? Pra gente não se deixar levar. Provérbios, o livro de Provérbios que está na Bíblia fala muito sobre amizade também, sobre relacionamento, sobre até onde a gente tem que deixar, como a gente deve ser. Fala coisas simples, mas muito objetivas. Fala sobre o amigo, sobre o bom nome, que o amigo vale mais do que... Sabe? Fala muita coisa a esse respeito. E a gente precisa refletir sobre isso, porque são as relações que nos influenciam diretamente do que a gente escuta. A gente vai muito pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta. Aquilo pode entrar de uma maneira que vai minar a gente, que vai destruir as nossas emoções, a nossa alma, o que a gente quer dar de melhor, sabe? E a gente não pode se deixar se corromper por isso. Então, cuidado com o que a gente escuta. A gente hoje precisa refletir sobre isso, com cuidados. Cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente fala, com o que a gente vê, com o que as pessoas estão falando. Se forem falar coisas negativas de outras pessoas, não escute, também não fale, não receba isso. Tente ressignificar de uma maneira que a gente venha ou levar coisas boas e receber coisas boas, ou então nem ter contato. Porque eu tenho visto isso, tem pessoas que não merecem a nossa energia. Isso é muito real. Tem um seguidor que conversa muito comigo, que eu acho que meus seguidores hoje são os meus amigos, sabe? E o Michel falou sobre isso. Eu não lembro o arroba dele todo para vocês seguirem, mas ele deu um depoimento falando sobre a decepção das amizades e como ele se posiciona hoje em relação a isso, né? E quando a pessoa lê o que ele escreveu, pode até achar que é extremismo. Ah, ele é muito extremo, ele rompeu, mas só a gente sabe o que a gente passa. E se você não passou por isso, graças a Deus, glorifica a Deus hoje por isso, por você não ter vivido tanta decepção. Só que tem pessoas que vivem decepções a ponto de romper, a ponto de se entregar, a ponto de cair numa depressão, porque a decepção é o que mais move o ser humano. E a gente só se decepciona com pessoas. Por isso, essa questão tão forte que eu vim colocar hoje sobre relação e relacionamentos. Eu aprendi, depois de tanta decepção, eu ressignifiquei dessa maneira. Hoje eu procuro não esperar mais nada de ninguém. Mais nada de absolutamente ninguém. Hoje eu decidi, de acordo com a minha mentalidade, com o que eu vivi, com o que eu passei, para eu me ressignificar e viver bem, porque eu sou uma pessoa que eu me entrego, não me entregar, né? Mas eu sou muito eu falo o que eu penso, eu não tenho... Sabe aquelas pessoas que falam assim, você não tem filtro, Simone? Às vezes eu acho que eu sou meio assim, eu não tenho filtro, eu falo o que eu penso, eu sou muito espontânea, eu sou muito sincera, sabe? Se a pessoa me pede um conselho, eu vou falar o que eu acho, e não é, vou falar doe a quem doer, não é isso não, sabe? Eu vou falar coisas, não faz isso, olha, tem isso, sabe? Vou tentar dialogar. E pessoas assim como a gente, porque se você tá aqui é porque você se conecta comigo, a energia tá se conectando, então somos parecidos nesse ponto, a gente se doa de alguma maneira. E a gente precisa ter artifícios para não sofrer. E o meu artifício eu nunca vou esperar nada de ninguém. Essa pessoa, ela é assim, ela vai ser assim sempre, eu não vou esperar nada dela, porque ela é assim. Eu procuro ser assim. Hoje eu acho que só uma pessoa, ou duas, talvez três no máximo, que eu iria me decepcionar se fizesse alguma coisa comigo, sabe?
Mas mesmo assim eu procuro não esperar nada dessas pessoas também, mesmo sendo pessoas amigas, pessoas que eu conheço, que eu sei, eu conheço, sabe, com essa essência, eu sei até onde elas chegariam. Mas mesmo assim eu procuro pensar dessa maneira, para me preservar. E às vezes a gente precisa usar essas estratégias de se preservar para não se contaminar e não sofrer, para a gente não se tornar pessoas ruins e amargas como essas pessoas são, porque nós não somos essas pessoas. A gente tem amor dentro da gente, a gente tem um Criador dentro da gente. E a gente já está no estágio de evolução. E é esse vídeo que eu queria deixar hoje pra gente, sabe? Que a gente venha romper dessa maneira, que a gente venha viver dessa maneira, que a gente venha ressignificar dessa maneira, para que a gente venha ser agentes de paz e não do caos. Porque o caos já tem muito por aí. De pessoas usurpadoras, já existem muitas. Que a gente não venha ser essas pessoas. Muito pelo contrário. Que a gente venha viver sobrenatural. Porque esse canal é para isso. Para que a gente venha viver o sobrenatural. Para que a gente venha se ressignificar, se transformar, se restaurar a cada dia. Sabe? Que isso hoje vai acontecer pra gente. Que a gente merece. Que a gente é bom mesmo. Que a gente é muito incrível. E é isso que eu queria falar hoje. Beijo.